Olá a todos, eu sou Roger, eu sou biólogo aqui do Instituto Arvoredo e hoje eu quero conversar um pouquinho para vocês, para apresentar uma das coisas mais maravilhosas que nós temos nesse nosso imenso Brasil, que é um dos biomas mais importantes do mundo, que é o nosso Cerrado. Hoje a gente vai passar por diversos aspectos, e conhecer um pouco da história desse bioma tão importante, por que ele é tão importante e o que está acontecendo com ele, os riscos, os perigos e, principalmente, o que todos nós podemos fazer para preservá-lo. Bom, o Cerrado ele é um bioma que está presente em mais de 20% do território brasileiro, passando por cerca de 14 estados. Até mesmo na região norte do Brasil, a gente tem a presença desse bioma. O Cerrado ele surgiu há cerca de 50 a 80 milhões de anos, e ele vem, desde então, se consolidando como um bioma que, de certa maneira, ele seria até mesmo que um gerador dos demais biomas. Mas por que isso? Porque, como a gente pode observar, a disposição desse bioma ele está longitudinalmente passando por todo o país, o que faz com que ele tenha se dispersado para os diversos outros biomas, o que leva até a gente ter flora e fauna parecida em diversos outros biomas. Então, como a gente está vendo, pessoal, além de sua área central, o Cerrado ele tem áreas fragmentadas também no norte do país. E o Cerrado ele vem de uma construção de muito, muito tempo, como eu já falei para vocês. Inclusive, nós temos um momento muito interessante desse bioma, que é por volta do Pleistoceno, onde nós tínhamos o chamado megafauna do Cerrado. Esses animais gigantescos eles foram moldando a flora e a fauna a partir da relação que eles iam construindo. Por exemplo, aqui nós temos o Aplomastodon, uma preguiça gigante, que acabou criando uma relação com uma planta, uma árvore, uma angiosperma, que é a paineira, ou barriguda. Todos que conhecem essa árvore percebem que ela tem diversos espinhos, desde do seu início até em cima. Foram espinhos que surgiram evolutivamente justamente para defender essa árvore de predadores como a preguiça gigante. Então, essa megafauna que habitava essa região, ela, a partir da sua relação de coevolução, acabou moldando diversas outras espécies no nosso Cerrado. E é o que nós vamos ver ao longo desse caminho. Aqui nós temos a demonstração de alguns restos fossilizados de hominídeos que viveram aqui na região há cerca de 10 a 20 mil anos. Essa teoria, criada por um pesquisador chamado Paulo Bertrand, propõe que, assim como na África, aqui também, na nossa savana, houve o surgimento da espécie humana. Se a gente for observar no mapa mundi, a gente vai perceber que uma faixa específica do planeta vai ter a ocorrência de savanas, como, por exemplo, o centro-oeste brasileiro, o centro-oeste africano e também a Austrália. Na Austrália, nós vamos ter os outbacks, que também são uma espécie de savana. Essa teoria diz que os seres humanos eles surgiram quase que simultaneamente em todas essas regiões de savana. E aqui, na nossa savana, que é o Cerrado, surgiu a teoria do Homo serratense, que seria o primeiro espécime humano surgido aqui na região. Bom, agora, por que esse bioma ele é tão especial? Como a gente disse, é um bioma que tem entre 40 e 80 milhões de anos, ou seja, bastante antigo. Então, o seu relevo e o seu solo, ele sofreu muita intempérie, muita chuva, muito sol, muita lixiviação, que é o escorrimento da terra a partir da chuva, o que levou com que os seus nutrientes fossem para o fundo do perfil do solo. E isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque, ao os nutrientes chegarem ao fundo do solo,
vai fazer com que as raízes das árvores e de toda a vegetação que ocorre nessa região precisem se aprofundar muito para alcançar esses nutrientes. E é justamente ao fazer essa perfuração radicular, a perfuração das raízes, que se permite uma maior captação da água da chuva. É o que nós chamamos de percolação. Então, as raízes das árvores do cerrado permitem que a percolação seja mais eficiente, com a água descendo pelo solo até encontrar um leito rochoso, onde ela para de descer, por ser impermeável, e começa a acumular. E essa água acumulada vai se acumulando gradativamente até que ela aflora, fazendo as diversas nascentes que nós temos aqui nesse belíssimo bioma. Bom, então, olha só. Justamente a partir desse momento em que essa água se acumula e ela aflora, é que acontece a grande relevância que esse bioma tem, um dos maiores ecosserviços prestados por um bioma. O cerrado ele é relativamente alto, e sua altitude transforma ele numa espécie de um telhado. Então, quando essa água desse lençol freático aflora, ela escorre, descendo para as diversas bacias hidrográficas do país inteiro e também da América do Sul. E essa água que aflora, ela aflora na forma de mais de 132 mil nascentes, que vão compor bacias extremamente importantes que estão presentes em todas as regiões do Brasil. Por isso que, além do cerrado levar o nome de caixa d'água do Brasil, ele também é o berço das águas, que é onde a grande maioria das bacias e dos rios do nosso país surgem. E também tem uma coisa, ocorre um fenômeno e uma dinâmica muito interessante. As águas que surgem no cerrado, elas são levadas por diversas bacias, inclusive a bacia do Tocantins-Araguaia, que contribui para a irrigação da bacia amazônica. E o que ocorre? Depois das plantas absorverem essa água e evapotranspirarem, essas águas elas vão se acumular na atmosfera, formando gigantescos rios voadores. Esses rios, pessoal, eles vão sair da região amazônica e, acompanhando o regime dos ventos, eles tenderão a ir para o Pacífico. Só que, no meio do caminho, na América Latina, nós temos a Cordilheira dos Andes, um maciço rochoso muito alto, que impede que esses rios voadores cheguem ao Oceano Pacífico. E o que vai ocorrer a partir desse momento? Ao se chocar com os Andes, essa água retorna. Esses rios voadores, eles se direcionam para o centro do país, chovendo, precipitando essa água e recomeçando todo o ciclo. Então, esse é o princípio fundamental do principal ecosserviço que esse bioma tão importante presta para a gente, ou seja, o cerrado ele conserva a água e ele permite que a umidade e a água disponível da Amazônia permaneça. Então, eles acabam compondo um sistema climático muito robusto e extremamente importante. Então, se não houver cerrado, não haverá Amazônia. E a Amazônia auxilia a regular o clima no mundo. Então, sem cerrado, sem Amazônia, sem clima. Sem cerrado, sem água, sem vida. Então, vamos continuar, meus amigos. Bom, o cerrado, nós vimos o tamanho que ele está em mais de 20 estados brasileiros, e, por conta disso, é o segundo maior bioma do Brasil, perdendo apenas para o bioma Amazônia, e a savana mais biodiversa do planeta. A nossa riqueza inclui mais de 12 mil espécies de plantas e mais de 20 mil espécies de peixes e centenas de espécies de mamíferos. E essa biodiversidade ela está distribuída em um mosaico gigantesco de diversos tipos de formações vegetais. Uma formação vegetal é a característica que um conjunto da vegetação traz. Por exemplo,
Na Amazônia, se nós formos observar, nós vamos ver uma floresta. O que seria a floresta? A floresta seria aquelas árvores muito altas, né, com a copa juntando uma junta com a outra, que nós chamamos de dorsal. E, a partir desse dorsal, a gente vai ter uma característica muito específica daquela vegetação. E essa característica, nós chamamos ela de fitofisionomia. Já no Cerrado, é bastante diferente. Nós temos diversos tipos de vegetação ocorrendo, diversos tipos de fitofisionomia. Nós vamos ter desde formações florestais, com árvores altas, próximas umas das outras, com as copas formando dorsal, até campos limpos, onde as árvores estão muito dispersas umas das outras. Então, o Cerrado é como se ele fosse um gigantesco compêndio de diversos outros biomas, microbiomas dentro dele. Por isso que nós costumamos dizer que o Cerrado é um gigantesco sistema ecoambiental. Bom, aqui estão algumas das árvores mais emblemáticas que nós temos nesse bioma. Ali a copaíba, sucupira branca, a aroeira, o piqui, o imbiriçu e alguns jacarandás. Uma coisa muito interessante, pessoal, que nós vimos lá o sistema radicular do Cerrado muito profundo, devido à necessidade de alcançar os nutrientes e a água que está no fundo do perfil do solo. Uma coisa muito interessante é que o que nós vemos do lado de fora do solo, a árvore com seu tronco e sua copa, para baixo ele pode ter 5, 10 vezes maior. Só para vocês terem uma ideia, o pequi, que vai ter uma... Vamos voltar aqui para o pequi, só um momento. Tá, cadê ele? Aqui. O piqui ele pode chegar e ter cerca de 5 metros de altura, mas se você for pegar o sistema radicular dessa árvore, vai chegar a 15, 20 metros de profundidade. E, além disso, o piqui ele também, suas raízes crescem lateralmente, o que a gente chama de raiz axial. Então, ao mesmo tempo que ele faz com que a água percole em profundidade, em lateralidade também, fazendo com que toda a região onde uma árvore como essa ocorre seja uma região de muitíssima fertilidade e biodiversidade. E essa biodiversidade ela construiu uma relação entre fauna e flora muito interessante. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, um quiróptero, né, um morcego, que ele é o principal polinizador do piqui, o Cariocar brasiliense. Mas existe uma relação muito interessante que eu gosto muito de falar sobre ela. O último grande mamífero daquela época da megafauna do Pleistoceno, lembra que eu mostrei para vocês a preguiça gigante? O último grande mamífero dessa época, vivo, é o tapirus terrestre, a anta brasileira. E a anta ela tem uma relação íntima com o piqui. E é uma das dinâmicas mais interessantes para a gente entender como funciona um ecosserviço em um bioma. O que acontece? O Cerrado ele tem 2 estações específicas. Nós temos uma estação seca e a estação chuvosa. Na estação seca, os recursos são limitados, além de ter o risco do fogo também. Na estação chuvosa, os recursos são melhores. Logo, evolutivamente, determinadas plantas criaram a capacidade de guardar a sua energia germinativa para que ela ocorra somente no período de chuva. Então, o que acontece? No período de chuva, ocorrem diversas brotações e atraem os animais para se alimentar. Então, no caso do piqui, a anta vai e se alimenta da fruta do piqui e, com o trato gastrointestinal desse animal, quebra a dormência, liberando toda a energia germinativa dessa espécie. Então, quando a anta, em suas caminhadas, vai defecar, fazer o seu cocô, ela expele a semente de piqui, que vai estar com a sua dormência quebrada e capaz de germinar. De outra forma, a gente não teria uma germinação tão efetiva. Então, olha só que interessante, acompanhem comigo. O piqui
tem raiz profunda, como toda árvore do cerrado, é um produtor de água, ajuda a água da chuva a percolar e chegar no lençol freático, e depende da anta para poder conseguir quebrar sua dormência e germinar. Então, olha só que coisa interessante. Se a gente não preserva a anta, a gente vai chegar no momento que não vamos ter tantos pés de piqui. Com a diminuição de pés de piqui, diminui a capacidade de determinado solo de absorver, percolar a água da chuva. Então, assim como ocorre essa relação entre a anta e o piqui, toda flora do cerrado vai ter uma relação com a sua fauna. Toda planta do cerrado vai ter a sua relação com algum animal. Então, essa é a coisa mais crucial. Quando você desmata uma área do cerrado para o plantio, para a construção de um condomínio, ou simplesmente por uma queimada, você está quebrando todas essas relações que levaram milhares de anos para se estabelecer. E, além da complexidade dessas relações, o estabelecimento dessas relações, nós temos também a perda do ecosserviço prestado por aquela relação que se estabeleceu e deixou de existir entre um animal e a planta. Bom, como nós colocamos aqui, o fogo no cerrado, apesar dele ser algo muito destrutivo, o fogo no cerrado é o próprio moldador do cerrado. É o que trouxe as características do cerrado, foi o fogo natural, que ocorreu durante milhares de anos. Então, o que ocorre? As árvores do cerrado, elas são tortas, em sua maioria, justamente para se proteger desse fogo, e são cobertas por uma cortiça, que nós chamamos de suber, que as protegem desse fogo. E, além disso, as suas raízes profundas permitem que, logo após uma grande queimada, haja o rebrotamento quase que imediato dessa vegetação, assim que as primeiras chuvas ocorrem. Então, o fogo não é um problema no cerrado? Ué, Roger, mas eu passei minha vida toda escutando que o fogo é problema. Sim, o fogo é problema quando ele não está no contexto de um ciclo natural. Quando um fogo ocorre naturalmente, ele só vai ocorrer naturalmente um tempo depois. Conosco, não. Todos os anos a gente aplica fogo em uma determinada área, às vezes mais de uma vez por ano, o que leva a ir além da capacidade regenerativa que o cerrado tem. Então, neste contexto, o fogo é um problema. E no período de seca do cerrado, tem que ter uma atenção gigantesca com a nossa gestão do lixo, principalmente os que moram próximo às regiões de limites com o cerrado. Bom, toda essa mega diversidade que o cerrado tem, só para a gente falar de flora, nós vamos ter em torno aí de 12 mil espécies. Essa riqueza tão grande, pessoal, é um gigantesco laboratório a céu aberto que ainda não foi explorado em sua totalidade. Diversas espécies do cerrado têm diversos potenciais de uso, que, a partir do conhecimento ancestral das comunidades que vivem no cerrado e dos povos originários, se consegue buscar o princípio ativo, como, por exemplo, na copaíba, é muito utilizada para o tratamento de doenças respiratórias. Nós temos, por exemplo, a sucupira também, muito utilizada para problemas respiratórios. Temos o baba-timão, temos o ipê. Existem pesquisas que indicam que o ipê pode ter elementos que possam ser utilizados no combate ao câncer. Então, nós somos uma verdadeira farmácia a céu aberto com potencial gigantesco de geração de renda, de geração de novos medicamentos, saúde e qualidade de vida. E essa diversidade tão grande, ela, por um lado, ela vem sofrido impactos gigantescos. O bioma que mais sofre no Brasil é o cerrado. O cerrado, desde da descoberta do Brasil até hoje, foi o bioma que mais perdeu em matéria de área, mais do que ele somente a Mata Atlântica. Só que nós temos um elemento que a gente esquece. Às vezes, até nós mesmos, da área, deixamos de colocar o elemento humano
no cálculo da preservação ambiental. E isso é um erro, porque a nossa forma de vida, a nossa organização social de hoje, ela não surgiu do nada. Antes disso, nós tivemos outras formas de viver e de se relacionar com a natureza, de se relacionar com o meio natural. E esses povos que habitavam e habitam o Cerrado desde os primórdios são os maiores guardiões dessa riqueza e diversidade. E é justamente sobre isso que o projeto Cerrado Vivo mais toca, que existem pessoas, existem seres humanos vivendo de forma natural e integrada com esse bioma, como, por exemplo, os povos originários. Nós temos registros de que a chegada desses povos foi em torno de 13 a 15 mil anos antes do presente. Então, eles ocupam essa região há muito tempo e se adaptaram numa relação muito íntima com a natureza. Então, nós temos diversos povos originários, como, por exemplo, os Chavantes, Chacriabá, Apinagé, Guarani Kaiowá, Avacanoeiro, só para citar alguns. São mais de 100 etnias que existem e habitam o Cerrado. Só que, além desses povos originários, nós temos também os gerazeiros, que são na região de Minas Gerais e Bahia. Nós temos os morroquianos, nós temos ciganos calons, que vivem aqui há mais de 200 anos. Temos as quebradeiras de coco babaçu, do Nordeste brasileiro, na região de Cerrado. Então, é uma riqueza muito grande que, infelizmente, são povos invisíveis para a maioria da população. Eles estão lá cuidando de algo que nós usufruímos e, às vezes, nós não damos esse reconhecimento. E qual a melhor forma de dar esse reconhecimento? É a gente cobrar políticas públicas que preservem esses povos, políticas públicas que trabalham a demarcação de terras indígenas de maneira adequada. Então, esses povos que realmente preservam a sua existência depende da preservação do Cerrado. Então, não há ninguém mais interessado em preservar esse belíssimo bioma do que esses povos. E, continuando, gente, infelizmente, o nosso Cerrado ele vive com a espada sobre sua cabeça o tempo todo. A expansão agrícola, a expansão agropecuária e a interiorização do Brasil, que começou com a marcha para o Centro-Oeste, que culminou com a inauguração da cidade de Brasília, concentrou todos esses processos de degradação desse bioma. Então, hoje a gente tem cada vez mais degradação para a produção de soja, para a produção de grãos diversos, que são grãos que nem para alimentação humana são utilizados para alimentação animal. Então, a gente não tem, vamos dizer o seguinte, o retorno desses benefícios. O prejuízo é socializado entre todos, mas os benefícios ficam apenas com poucos. Então, é muito importante que a gente entenda que todas essas dinâmicas de pressão sobre o Cerrado tem outras pressões e outras dinâmicas que vão junto com ela, como a violência no campo, que, às vezes, o grande agro ele pressiona para a retirada de povos originários de determinadas regiões. Nós temos também as más práticas de produção agrícola e diversos outros fatores que acabam impactando negativamente a nossa produção de água, a relação milenar desses povos e entre a fauna e a flora. Bom, e olha só, se a gente deixa isso continuar acontecendo, se a gente simplesmente pensar é um problema para outra pessoa, é um problema para outra geração, isso só vai avançar. E isso avançando, a gente perde a maior reserva de água doce do mundo, da humanidade, que está justamente aqui embaixo dos nossos pés, embaixo desse nosso cerrado, que são os aquíferos Guarani, Bambuí e Urucuia, que tem uma quantidade de água tão grande que alguns estudos indicam que pode ser até 10 vezes mais do que a água potável de superfície que nós temos hoje disponível no nosso planeta.
Bom, então, como eu disse para vocês, quais são os caminhos que a gente pode conseguir auxiliar o Cerrado? Estabelecimento de políticas de manejo de fogo, políticas públicas de preservação dos povos originários e dos povos naturais do Cerrado. Sempre buscar participar das discussões na sua região sobre a implementação de uma unidade de conservação. Normalmente, as unidades de conservação, os parques ecológicos, as estações ecológicas, eles têm comitês gestores, onde a população não só pode, como deve participar de todos esses processos. E, claro, a educação ambiental. Sem ela, a gente não conhece o que tem no Cerrado. E sem conhecer, ninguém protege. Se você não sabe que existe, como que você vai proteger? Então, é muito importante a educação ambiental, então também o incentivo a instituições como o Instituto Arvoredo, que captam recursos para poder trazer a informação ambiental de qualidade para toda a população, que é uma maneira, e talvez uma das mais interessantes, de trazer essa camada de proteção ao Cerrado. Então, olha só, pessoal, como eu estava falando para vocês, algumas dicas de como a gente desperta essa consciência ambiental. Visite os parques ecológicos da sua cidade, visite as áreas verdes, tenha essa vivência. Se você é pai, mãe, leve seu filho. Se você é criança, adolescente, vai passear, chame seus amigos, vai conhecer um parque, vai entender como funciona a mecânica do ecossistema. Vai conversar com pessoas que vivem no Cerrado há mais tempo, talvez com seu avô, talvez com sua avó, talvez com aquela vizinha que mora há muito tempo ali e conhece as histórias do Cerrado. Vai buscar entender e conhecer um curso d'água que passa próximo à sua casa. Vai conhecer esse maravilhoso bioma que é tão importante para a existência e continuidade da espécie humana. Então, meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham percebido a importância que o Cerrado tem. Espero que vocês tenham despertado dentro de vocês esse amor tão grande que nós aqui do Instituto Arvoredo temos por esse bioma, e que, se não há amor, a gente não protege. Tem amor por esse bioma, e porque ele é extremamente importante para que eu, você, meu filho, seu filho, tenhamos futuro. Então, o Brasil não é só a Amazônia. Salve o Cerrado, muito obrigado e um grande abraço para vocês.